Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 10, Sonambulismo torturado. Voltamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle de vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila de enfermos que naquela noite receberia assistência. Afagando sua cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que o amparava de perto. O mentor do recinto se afastou em tarefa de governança, mas Aulus tomou o seu lugar, passando a nos esclarecer com a bondade que lhe é característica. Nos indicando o casal, informou: são marido e mulher num enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Estávamos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas, quer dizer, todas as marcas da alienação mental indiscutível. Olho turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Se precipitou para a jovem doente como um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar transfigurada. Não se afastou espiritualmente do corpo. Era ela própria a se contorcer em pranto convulsivo, envolta, porém, no abraço fluídico da entidade que empolgava o seu campo fisiológico integralmente. Lágrimas quentes corriam de seus olhos semicerrados. O organismo se relaxou como uma embarcação a uma troca, quer dizer, uma embarcação sem rumo, e a respiração se tornou sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais se revelavam incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, se aproximou da dupla em aflito reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu se expressar em clamores roufenhos, quer dizer, uma voz rouca. Né? Filha desnaturada, criminosa, não te salva, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que partilhes a minha dor. Não quero socorro. Quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei. Não te perdoarei. E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia, quer dizer, que gozava, né? A justiça está em mim, prosseguia bradando por entre silvos. Sou advogado da minha própria causa. E a desforra é meu único recurso. Então,
Aqui devemos observar, né, a diferença entre duas médiuns com o mesmo tipo de mediunidade. A Celina, que se afastava do corpo, sonambúlica, mas que tinha o controle. E essa desse capítulo, né, que está sendo vampirizada pela lei de ação e reação. Ela está consciente, ele, né, está consciente, enraivecido e dizendo que vai fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ver a continuação, né? Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar de valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar a sua atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho de doutrinação, buscamos contato com o orientador dirigente, né, o Aulus, né? Diante das nossas primeiras perguntas, Aulo acentuou: é um caso doloroso como o de milhares de criaturas. E Hilário, sob forte impressão, né, disse: vê-se bem que é a própria irmã quem fala e gesticula. E o assistente disse: sim, entretanto, ela se encontra imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Mas poderá se recordar com precisão do que lhe sucede agora? O André perguntou, né? De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, como acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns do hipnotismo, e passa de imediato a retratar os seus desequilíbrios. E designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, quer dizer, inchada, ele continuou: nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue se exprimir senão em voz rouca, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, obrigando a copiar o seu modo de ser. E Hilário alegou: essa associação de ambos se revela tão entranhada que sou levada a me perguntar se no dia a dia eles não serão, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas, uma da outra, que se desenvolvem no único vaso. Na experiência diária comum, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na sua vida doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crise de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão, clínicos de renome opinaram sobre o caso, até que o cirurgião, crendo prejudicada por desarmonias da tireoide, a submeteu a delicada intervenção, da qual saiu com os seus padecimentos inalterados. Logo após, conheceu um cavalheiro sob nossa observação, que se casou com ela, convencido de que o matrimônio constituiria para ela renovação salutar. Ao invés disso, porém, sua situação se agravou. A gravidez cedo se verificou,
de acordo com a planificação de serviço, traçada lá pela vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando a sua transformação e auxiliando a aquisição de novo destino. Mas, sentindo a sua aproximação, se recolheu a incontrolável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer múltiplas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite. É acolhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o companheiro desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde, mas a insulina e o eletrochoque não solucionaram o problema. Agora, atravessa um período de repouso em família e o esposo decidiu experimentar a ajuda do espiritismo. Então, nós vemos aqui que o Clemêncio e o Silva estão tentando dar algum socorro a ela, que está vampirizada e em tratamento. Está vampirizada porque abortou quem ela poderia ter ajudado com o amor de mãe. E com isso transformaria o ódio em amor. Mas abortando, ela fez com que a frustração dele aumentasse o ódio, a ponto de ela precisar ser internada. O tratamento aplicado no corpo físico não adianta nada, porque não é o corpo físico que está doente, é a companhia vibratória, né? E aí ele continua. Enquanto Silvio e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E Hilário perguntou: e se ela conseguisse nova maternidade? E Aulus concordou convicto: sim, semelhante reconquista será uma bênção, mas pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber agora esse privilégio. Me lembrei de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas, analisando os meus pensamentos, o orientador explicou: a posição de alienada mental não lhe tira os favores da natureza, mas a crueldade meditada, quer dizer, o aborto desejado, né? Com que se afastou dos compromissos assumidos, imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Ou seja, o aborto foi provocado por ela, pela sua rejeição. Né? Não que ela tenha feito fisicamente, mas a rejeição dela provocou o aborto. Então ela estava sofrendo a lei de reação, né, de ação e reação. Ela estava sofrendo a reação da sua ação, criando assim uma mácula no centro genésico, que é o centro que comanda todos os órgãos internos da reprodução. Continuando a leitura. Nossas defecções mais íntimas, embora conhecidas dos outros, prejudicam o nosso veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. O perfeito entrosamento dos elementos psicofísicos se filia à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência.
Ou seja, para que exista equilíbrio físico é necessário o equilíbrio mental. Embora ninguém saiba que ela abortou por rejeição, ela sabe. E isso basta para criar toda a desarmonia provocada pela sua ação. Sabe que isso provocou a vingança maior desse espírito, porque já haviam acertado e ela voltou atrás. Mesmo com remorso, enquanto ela não reajustar o pensamento, ela não conseguirá ser mãe. Não existe ordem sem inteligência, ele falou, né? Ela precisa primeiro pôr ordem na casa mental, para que seu corpo se reequilibre. E aí André continua. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, unida à médium, se demorava contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo as suas emoções e seus impulsos, tinha o peito ofegante e gemia em soluços. Para mim, não há recurso, sou um renegado. E Raul dizia com inflexão de amor: perdoa, meu irmão, e o teu caminho será renovado. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Por acaso você não se inclinará ao auxílio para que seja igualmente ajudado? E ele chorava: não posso, não posso. E diante daquele par de espíritos sofredores num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo: a fim de examinar com serenidade as aflições da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Ou seja, ela é uma médium inconsciente que está sendo torturada porque esse espírito está usando a mediunidade dela para usar a sua voz, para agir, porque por ser inconsciente não sabe o que está fazendo. Como são dois espíritos, a família entende como dupla personalidade, por isso a internação dela. Apontando o casal com a mão, continuou: o esposo de agora foi, no passado, um companheiro nocivo para nossa irmã obsediada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no carrasco que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, no testamento garantido, em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criou com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar, quer dizer, em furtar as suas finanças, do que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que em vão buscava a sua separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, a induziu a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulando o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Terminado o ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao se casar, mas em pouco tempo se viu presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado, libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física.
Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio, quer dizer, o assassinato do pai, né? Permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porque ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da aprovação redentora. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e, depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa do ódio da vítima, que se fez seu vingativo credor, e na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade experimentando seu assédio à distância. Mas quando o inimigo do passado reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e nossa amiga fraquejando nas primeiras tentativas da responsabilidade maternal, o obsessor se aproveitou da superioridade magnética sobre a pobrezinha, golpeando o seu equilíbrio. Lembrando que ele tem os fios ligados a todos os chakras dela, lá no início falou, né? Sensibilizados com o quadro de justiça a se desdobrar sob nossos olhos, não conseguíamos fugir à pergunta para melhor fixar ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com que então nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? E Aulus confirmou com grave entono: sem dúvida, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. Então, de novo, né? Não existe acaso, existe roteiro que devemos seguir para poder passar pelas provas e limpar nosso perispírito através de expiações. Então ele disse, né? Sem dúvida, o poder divino não nos aproxima um dos outros sem fins justos. Pelo matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei do amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultante de nosso deliberado contrato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que desajustaram o seu plano consciencial. E o amigo que inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Olhei penalizado o companheiro tristonho e pensei na frustração a que devia se sentir preso. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Relembrando a antiga fome de sensações, se aproximou da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do passado, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. E Hilário comenta: transferindo nossos interesses de estudo para esse caso, ainda assim poderemos classificar a enferma à conta de um médium? Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e amor, encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, né?
se purifica através de complicações do sonambulismo torturado. Então, com esse sofrimento, ela está limpando o perispírito, né? Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata, como médium, né? No campo do auxílio, uma vez que se revela extremamente necessitada de ajuda fraternal. E aí eu aleguei, diz André, né? Porém, naturalmente, mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil? E ele disse, de modo algum. Primeiramente, ela e o esposo representam um valioso núcleo de trabalho em nossos companheiros de serviço. Podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de alma se renovará pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade do perdão para se melhorar. A enferma se fortalecerá em espírito para se recuperar como é preciso. E o esposo adquirirá a paciência e a calma, a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e atendendo a nossa pergunta, o assistente anotou bondoso: quando nosso irmão Clementino nos convocou a observar o problema, sem dúvida quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios surgem em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve a retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Mas a conversa foi interrompida. Clementino, diligente, nos chamava a cooperar em outros setores. Então, aqui podemos ver que a alteração de humor, de comportamento, tem significado. Na reunião, ela recebeu o espírito, mas esse espírito atua sobre ela sem que ela estivesse em transe. Era em casa, no trabalho, no passeio. Isso acontece com muita gente por causa da sintonia com entidades inferiores com que temos compromisso. Depressões, agressões sem motivo, tristeza sem motivo, normalmente são característicos de influenciações do passado ou de nossa atividade comum. Daí a necessidade de entender a necessidade do estudo, da reforma, do passe, da palestra, do diálogo com alguém, para encontrar uma opção. Que foi o que aconteceu com o marido dela, né? Alguém sugeriu para ele tentar uma casa espírita e quando ela saiu da internação, foi o que ele fez. Por isso, né, que nós vimos toda essa lição. E assim, vamos meditar, né, sobre esse outro tipo de mediunidade tão comum, né? Observar o nosso dia a dia, ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.